Esse seminário é composto pelas integrantes Bruna Santos, Cauane Mendonça, Vitória Figueiredo e por mim, Maria Eduarda Santos. A segunda fase do modernismo ela representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. A segunda geração modernista representa um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira está vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi o grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. A prosa da segunda geração ela caracteriza-se pelo regionalismo e pela relação do homem com o meio em que vive. A literatura brasileira ela já apresentava uma tendência regionalista e desde o romantismo a busca de traços particulares da realidade brasileira já estava presente em algumas obras. Entretanto, nesse período, a partir das conquistas da primeira fase modernista e das ideias socialistas, os autores eles dão um novo tom a esse regionalismo. O livro A Bagaceira, de José Américo, é considerado o primeiro romance regionalista do modernismo, mas seu valor deve-se mais à temática histórica da seca, dos retirantes, e ao aspecto social do que aos aspectos literários. Raquel de Queiroz, a representante feminina dessa fase e a autora a ser apresentada nesse seminário, foi a primeira mulher a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras. Suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão sobre a figura feminina numa sociedade patriarcal. Raquel de Queiroz foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira, ganhou diversos prêmios, entre eles o Prêmio Camões, em 1993, se tornando, portanto, a primeira mulher a recebê-lo. Além disso, ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1997. Raquel nasceu na cidade de Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Com apenas 7 anos, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro e depois para Belém do Pará, e após 2 anos eles voltaram ao Ceará, onde Raquel se tornou aluna interna do Colégio Imaculada Conceição. Com apenas 15 anos, Raquel se tornou professora em 1925. Ela lecionou História e, com 20 anos, publicou seu primeiro romance, O 15, em 1930. Nessa obra, ela retrata a seca do ano de 1915 no nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. A obra foi bem aceita pelo público e foi agraciada com o prêmio pela Fundação Graça Aranha. Em 1927, após uma publicação com o pseudônimo Rita de Queiroz no Jornal do Ceará, Raquel foi convidada para colaborar com o jornal. Aí ela começou a publicar suas crônicas e a trabalhar como repórter. Ela foi militante política e afiliada do Partido Comunista Brasileiro em 1930. Em 1992, ela escreveu o romance Memorial de Maria Moura, o qual lhe conferiu o Prêmio Camões. E Raquel faleceu aos 92 anos, no dia 4 de novembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, O 15 é o primeiro romance da escritora modernista Raquel de Queiroz. Foi publicado em 1930 com uma linguagem simples e um forte teor social. Bom, esse livro vai ter como cenário a grande seca que houve no Nordeste, no Ceará para ser mais específica, no ano de 1915, tanto que o nome do livro vai fazer uma referência a esse ano. Bom, a narrativa é em terceira pessoa e pode-se dizer que tem 3 focos principais, 3 personagens que são esse foco principal dela, que são Chico Bento, Conceição e Vicente. Bom, se analisando eles com o contexto em que a obra está sendo inserida, né, você percebe sim que é uma conexão. Bom, a Conceição ela vai representar a vida na cidade grande. O Chico Bento ele vai representar o caminho para a cidade grande. E o Vicente ele representa a luta do homem contra a seca. Bom, para entender um pouco mais sobre a obra, é importante entender o contexto histórico. O que aquela população estava passando e o que estava acontecendo com aquele sertanejo no Ceará. Bom, assim, a seca, ela trouxe muita fome, muita miséria para toda a população. As pessoas estavam perdendo gado, perdendo plantações, estavam adoecendo. Então, ela trouxe muita miséria realmente. E óbvio que isso atingiu todas as classes sociais. Porém, quem tinha menos, sofreu mais. E essas pessoas, a maioria delas estavam no interior. Então, sem essa chance de sobreviver lá, eles começaram a migrar para a capital. Na capital, essas pessoas elas eram chamadas de retirantes. Na capital,
o governo começou a disponibilizar abrigos para esses retirantes. Esses abrigos eram oficialmente chamados de campos de concentração. Bom, esses campos de concentração, onde esses retirantes eram abrigados, no início a expectativa dele era de auxílio e dar uma forma para aquelas pessoas sobreviverem ali por aquele tempo, né? E essas coisas. Porém, não deu muito certo, porque a vida daquelas pessoas também eram totalmente miseráveis naqueles campos de concentração. E com o tempo você percebe que aquilo ali era só uma forma que eles encontraram de distanciar esses retirantes da população, que era uma classe mais alta, assim, que já vivia na capital. Então, era uma forma de evitar transtornos e roubos. E, bom, esses campos de concentração, eles eram fortemente vigiados por militares. Eles sobreviviam com doações de alimentos e remédios. Então, assim, como eram muitos, não tinha para todos. Então, muitos passavam fome e muitos morriam por doenças ou morriam pela fome mesmo. E assim, a Raquel de Queiroz, ela vai tratar disso no livro dela, no 15, né? Vai tratar desses retirantes saindo de suas casas, indo, ficando até mesmo no interior, e como que era a situação desses retirantes na capital. Bom, a Conceição, que é a personagem da Raquel de Queiroz, né, que representa a vida na cidade grande, ela vai se mudar para a capital com a avó dela. E bom, é ela que vai trazer pra gente essa visão dos campos de concentração. A maior parte dessa visão vem dela, porque ela visita bastante esses campos de concentração, né? Então, ela te dá essa visão. E nesses campos de concentração, a situação era totalmente miserável, eles passavam fome, a estimativa era de que 150 pessoas morriam por dia, tanto que ela vai falar de um dos maiores campos de concentração do Nordeste não, das redondezas ali de Fortaleza, que é o Alagadiço. E bom, ela vai tratar bastante disso, né, dessa situação, de como era. É claro que tem os momentos de flirtzinho dela com o Vicente, que é um outro personagem que também vai representar uma coisa muito importante. Tem os momentos de flirtzinho dela com ele no interior. E bom, o Vicente, ele vai ser o personagem que representa a luta do homem contra a seca. E bom, aqui na parte do Vicente você percebe como a seca ela é devastadora também, como é um inimigo implacável, porque o Vicente ele tá tentando manter o gado, tentando manter sua fazenda durante aquele período. E já no começo do livro você percebe que as coisas já não estão muito boas para ele, porque o gado dele tá fraco e tá com carrapato, se eu não me engano. E assim, não tem como ele se manter. E ele percebe também que a seca é um inimigo implacável, que é muito difícil se manter durante aquele momento. E é isso que ele vai representar, essa luta do homem contra a seca. Bom, o Chico Bento, ele vai ser o personagem que vai representar esse caminho pra Cidade Grande. Bom, o caminho que a Conceição fez e o que o Chico Bento fez foram totalmente diferentes um do outro, porque o Chico Bento ele não tinha dinheiro para as passagens, então ele teve que ir para capital andando a pé com a sua família. Então, assim, você vai acompanhar toda uma trajetória cheia de tragédias, cheia de momentos de reflexão mesmo, a falta da solidariedade, a falta da empatia pelo próximo. E é isso que ele vai tratar mesmo, dessas pessoas saindo de lá, da sua casa, e perdendo as coisas durante o caminho, e vendo o mundo com outros olhos, e vendo o quanto a seca é devastadora realmente. A Raquel, ela vai trazer isso de uma forma tão realista e tão palpável que não tem como romantizar, não tem como deixar a seca menor do que ela. É uma tragédia, ela mata as pessoas e é devastadora. Então, assim, é isso que a Raquel ela vai trazer realmente no seu livro. Essa visão, ela vai te trazer vários pontos em que vão te mostrar que realmente a seca é horrível e foi horrível o ano de 1915, que as pessoas elas precisavam fazer várias coisas para sobreviver e às vezes elas não sobreviviam.
Então, é essa mesma mensagem que ela quer passar, da importância da empatia e como é importante você parar de olhar para o seu próprio umbigo e refletir um pouco sobre. Tem pessoas que realmente estão lá com fome, com sede, estão perdendo tudo. E até hoje, assim, é bom você parar e refletir sobre isso, porque é uma coisa que ainda acontece, são pessoas que realmente ainda continuam migrando e às vezes são vistas com maus olhos, sabe? São vistas de forma errônea e são marginalizadas e sempre escutam aqueles comentários: ah, volta pra sei lá onde, volta pra sua casa, volta pra sua terra. E ninguém realmente para pensar que essas pessoas saíram de lá em busca de uma condição melhor e tem toda essa marginalização. E é isso que a Raquel ela vai trazendo no seu livro de uma forma muito simples, muito gostosa de ler, muito rápido. Então, é um livro que tem muita importância até hoje. Maria Moura conta a história de uma jovem de 17 anos, órfã de pai, que acaba encontrando sua mãe enforcada. A princípio, ela pensa que sua mãe se suicidou, porém, logo ela lembra que seu padrasto, Liberato, tinha grande interesse na herança das duas. Então, ela acha que o seu padrasto matou sua mãe, né? E aí, um tempo depois, ela percebe o seu padrasto desconfiando disso, é, resolve querer levar ela pra cama. E logo que ela percebe isso, ela decide se vingar e seduz um jovem da fazenda em que ela morava para matar Liberato. No entanto, Jardiliano, o nome do jovem, quer uma recompensa por ter feito isso. Então Maria logo cria uma armadilha na qual esse moço, né, que ela seduziu, acaba morrendo. E ela tem. Maria Moura tinha uma nova preocupação. Seus primos Tonho e Irineu tentaram receber parte da herança, porém, ela não quer dividir a propriedade, né, com eles e toda a herança que tem dentro da casa. E é quando eles entram na justiça e a justiça determina que tem que ser dividido tudo entre os primos e a Maria. E ela se revolta e ela decide atear fogo, né? Queimar tudo e ir para a Serra dos Padres, atrás das terras do seu avô. Isso ela conta com um grupo de homens que ela encontra. E ela acaba entrando em um ambiente predominante masculino. E com isso, ela passa a se vestir como homem, cortar o cabelo curtinho, bem curtinho mesmo, como homem, até andar conforme um homem anda. Tudo isso para impor respeito. E ela passa a liderar esse grupo de homens. E durante a viagem, esse grupo começa a roubar, saquear mercado, lojas, tudo o que conseguir para sobreviver, né? E após um tempo, Moura consegue recuperar as terras do seu avô, né? Que ela tanto foi atrás. E para conseguir realizar o sonho que ela tanto deseja, né? E aí vocês vão ter que ler um resuminho, ou então ler o livro. Bom, falando um pouquinho sobre a análise dessa obra. Raquel de Queiroz, ela faz o uso de um estilo de narrativa onde todas as sequências elas são montadas como se fosse uma telenovela, tanto que a obra Memória de Maria de Moura foi adaptada à televisão, se tornando uma minissérie. A trama situa-se em meados de 1850, no sertão, e nessa narrativa misturam-se todas as forças e fraquezas, virtudes e defeitos do ser humano, do amor ao ódio, do crime ao remorso. Encontramos também nessa trama a retomada de alguns temas frequentes e básicos de Raquel de Queiroz, como, por exemplo, o Nordeste problemático, a preocupação social e a força da autora como criadora de figuras femininas singulares. Inicialmente, a obra conta com 3 núcleos de ação: o de Maria de Moura, dos seus primos inimigos, e o do padre José Maria, e posteriormente aparece um subnúcleo, que no caso seria Marinalva e Vicente com seus parentes. Essa dinâmica entre 3 narradores deixa a obra bastante envolvente, e por conta disso a gente pode dizer que não existe apenas uma história, e sim várias, porque são contadas por várias pessoas e cada um tem o seu ponto de vista.
E essas três versões, elas se juntam e se entrelaçam, formando um painel de nordestidade que a autora soube trabalhar muito bem. Raquel de Queiroz, ela faz o uso do discurso polifônico, que significa várias vozes, onde a participação de vários narradores, ela pressupõe uma certa quebra com a linearidade. A própria autora já disse que a obra ela foi inspirada em Maria de Oliveira e Elizabeth I. Explicando um pouquinho melhor isso, ela estava fazendo um trabalho da escola lá com a sua irmã sobre a seca no sertão e viu que durante esse período, lá por volta de 1602, existiu uma lampiona que ela se juntou com seus filhos e com um grupo de homens e saiu para saquear fazendas. Ela leu várias biografias sobre a Maria de Oliveira, né, que no caso é essa mulher, e ela admirava também muito a rainha Elizabeth I. E leu também diversas biografias sobre a rainha e viu que a rainha e a Maria de Oliveira elas tinham algo em comum. Foi aí que ela começou a juntar um pouco de cada e o esqueleto do romance estava pronto e ela só precisava montar os episódios do romance. Adaptação. O 15. Temos várias adaptações. Temos quadrinho, teatro, curta-metragem, uma radionovela, um filme de Jurandir Oliveira, animação e tem um espetáculo inspirado neste livro que ocorreu no Teatro Dragão do Mar, no Ceará. E do livro Memorial Maria Moura, nós temos uma minissérie produzida pela Globo, inspirada, né, nesse livro Memorial Maria Moura, contando com Glória Pires como atriz principal, fazendo o papel da Maria. E essa mesma minissérie, depois de um tempo, se tornou um filme